Amado Jesus, que teus anjos amigos possam abrir as asas protetoras sobre esta casa de amor e acolher encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber a tua paz. Que o teu evangelho seja, Senhor, o farol a nortear as almas, os espíritos, ao porto seguro. Que as tuas palavras possam consolar, possam despertar e fortalecer nas transformações. Amado Jesus, que essas santas energias sejam estendidas aos lares, famílias, familiares aqui representados, aos irmãos que não conseguiram vencer as intempéries da matéria, que não conseguiram aqui chegarem, Senhor, aos nossos irmãos desencarnados, que já despidos das vestes físicas, ainda, Senhor, sofre os tormentos da matéria, aprisionado nas paixões humanas, ou mesmo, Senhor, sem conseguirem caminhar no processo evolutivo, ainda ficam aprisionados nas casas, nos lares, nas famílias, junto aos familiares. Alguns transformam mesmo em algozes. Por misericórdia, Senhor, que neste momento sublime, que nesta noite santa, possam estes irmãos amigos divisar a luz da verdade e aceitarem a grande dádiva deste auxílio espiritual, sendo o Senhor acolhido nas muitas moradas da casa do Pai, em especial, Senhor, a nossa casa espírita, ao Hospital Esperança, que esta casa tem seus vínculos espirituais sobre os céus de Sacramento, dirigida, coordenada e amparada por nosso irmão Eurípides Barçanufo e a sua pleâmides de espíritos iluminados. Abençoe, Jesus Cristo, os trabalhadores, médiuns, voluntários desta casa. Somos aprendizes do teu amor e do teu Evangelho Santo. Que possamos fazer a tua vontade, espelhar a tua imagem, sendo um reflexo vivo do teu amor. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir. E este alimento seja também, Senhor, um precioso medicamento. Abençoai as mãos de todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que este alimento aqui, Senhor, esteja pronto a saciar o corpo e o espírito e transformar também em medicamento. Estenda tuas mãos sagradas, Senhor, neste caderno de amor e abençoe, Senhor, encarnados, desencarnados, que aqui encontram seus nomes. Aonde estiverem, cada um, Senhor, receba a visita do anjo amigo e fortaleça-os a buscar teus caminhos, mas na religião que acreditarem, mas naquela que professar a tua verdade de amor e de vida eterna. Derramai, Jesus Cristo, nas águas, em cada recipiente, de acordo com a necessidade de cada irmão, a tua santa energia, transformando-as em medicamento, em águas fluidificadas, passando nas dores, nas feridas ou ingerindo, possam assim os irmãos encontrarem a melhora, a cura e o fortalecimento e na transformação, pois transformam-se em águas de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos também, amado Jesus,
Que tua santa energia se estenda sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios. Aonde houver, Senhor, um gemido, onde houver a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença, Senhor, de amor e de vida eterna, de despertar. Abençoai nosso país querido, essa nação tão iluminada, Senhor, que tem um compromisso de ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, a libertar as almas na grandiosa igualdade fraterna do amor. Iluminai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso Senhor. E que as tuas bênçãos possam se estender sobre toda a humanidade. Cada nação, cada país, cada ser possa ser e compreender e entender que somos todos irmãos e dissipar as guerras sangrentas entre os irmãos e filhos do mesmo Pai. Que a paz há de reinar, Senhor. Que possamos caminhar a passos largos para a regeneração de nós mesmos, regenerando assim todo o planeta Terra. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o amor e o Evangelho de Jesus, em toda a sua pureza e em toda a sua grandeza. Quando falamos do Evangelho de Jesus, nós não estamos falando só de acreditar em Jesus, porque nossos irmãos na inferioridade espiritual, que são chamados de demônios, também acreditam em Jesus e em Deus. Não é crer apenas, é fazer da vida um grandioso processo de aprendizado da filosofia das leis morais. O homem, o ser humano, quando compreender essas verdades, que através deste crescimento na obediência, a cada dia ele distancia mais da dor e do sofrimento. Não há como nós dizermos que temos fé se não transformarmos esta fé em atos, atitudes e transformações de nossas vidas diárias. A cada dia que passa, nós evoluímos muito, nós crescemos muito. Há um grandioso contexto de aprendizados e de informações que nossos cérebros captam e que nossas mentes assimilam. A grande problemática é que nós ficamos maltratando a nós mesmos, aprisionados a situações que já passaram, que não retornam, e que muitos transformam-se em escravos de alguma coisa. Uma das melhores perguntas que eu acredito que a gente tem que fazer diariamente, fala, eu sou escravo de quê? Sabe, pergunte isso para você, você é escravo de quê? O que é que está te aprisionando? O que é que está te algemando? Sabe, alguns são aprisionados no campo da matéria, que não consegue deixar ir nenhum valor, nenhum bem,
Não estou dizendo perder, não, porque perder só perde aquilo que você possui. Aquilo que é seu. Não é aquilo que você tem. Aquilo que você tem vai sumir. Mais cedo ou mais tarde vai embora. Ladrões roubam, as traças roem, ou você desencarna e larga. Compreende? Então, compreender aonde está as causas do sofrimento. É família? Qual a questão familiar que te ofende, que você está sofrendo? É relacionamento conjugal? Qual a questão conjugal que você está sofrendo? Então, assim, se você parar e tiver uma sinceridade muito profunda com você mesma, diante do altar da sua consciência, com a consciência cósmica, com as leis naturais, você vai dar um grande passo de autolibertação. Compreende? Uma das coisas mais sérias e complexas que a humanidade passa desde que o mundo é mundo, chama-se interferência do mundo invisível sobre o mundo visível. Isso chama-se obsessão. Isso chama influenciação. Sabe? Então, quando um pensamento começa a ficar repetitivo, quer dizer que ali que iniciou um processo de influência espiritual sobre sua vida. O que você tem que fazer? Se a torneira da sua casa, se o chuveiro da sua casa começar a pingar, o que você faz? Você fica tentando esquecer o barulho do... Você pode até tentar esquecer durante o mês inteiro, mas quando chegar a conta da água, você não vai esquecer, não. Porque ela vai multiplicar o valor. Principalmente se for Goiânia, porque Goiânia cobra o esgoto também. A água que entra, a água que sai, você paga as duas. Compreende? A diferença, se não me engano, é de 20% só na que sai. Cobra 80%, 70%, 80% por aí. Se a sua conta, você gasta R$100 de água, você pagará de água, sem contar, falando só o gasto mesmo, sem contar as outras coisas, você pagará 170, 180. Você vai gastar 100 e vai pagar 100 da que sair. Você pode até jogar nas plantas, mas eles vão cobrar o esgoto. Assim é o nosso campo mental. Assim é a nossa vida. Então, nós estamos ficando aprisionados por essa gota de pensamento e repetitivo está em nosso campo mental. E, com o passar dos dias, semanas e meses, aquilo vai se transformando na nossa algema, no nosso sofrimento. E ocasionando as perturbações mentais, as dificuldades emocionais, as enfermidades físicas e os desequilíbrios espirituais. Daí não adianta você dizer, eu creio em Deus, Jesus Cristo me liberta, o sangue de Jesus tem poder. Porque os espíritos malignos, um dia eles começaram também, em algum momento de suas existências, eles começaram também a sofrer o processo obsessivo. A gota d'água do pensamento repetitivo, levando-os a um aprisionamento, e depois do pensamento repetitivo, levaram a atitudes negativas e repetitivas, distanciando assim das leis naturais do Criador e distanciando da verdade e distanciando do equilíbrio. Então, compreender essas verdades é a grande dádiva da autolibertação. É a grande dádiva de você abrir as algemas da gaiola e da corrente que está te aprisionando. E isso nós temos que entender
que não está condicionado à questão de você crer ou não crer em Jesus Cristo. Quando a semana passada saiu o censo dizendo diminuiu os adeptos da doutrina espírita, aumentou dos evangélicos e aumentou os adeptos da Umbanda e do Candomblé, diminuiu também os católicos. Eu posso, e aí eles explicaram lá de uma forma materialista, mas eu posso dizer para vocês, com toda certeza e razão, o que está acontecendo. Tudo aquilo que nós estamos falando há muito tempo nesta casa. As religiões que estão se materializando, elas são mais procuradas. Então, até os espíritas estão buscando os terreiros da Umbanda e do Candomblé. Estão buscando espíritos para resolver as suas pendengas materiais. Assim também, nossos irmãos evangélicos oferecem estas soluções espirituais para as questões materiais. Olha, vou dizer com toda certeza, não funciona. Não funciona. Pode até, aparentemente, por um período, a coisa melhorar. Mas cria-se uma dependência, por quê? Preste atenção, tanto que é simples. Se algum de vocês pede um auxílio espiritual a mim, eu vou dizer que eu posso ajudar. E te peço alguma coisa em troca. E esse auxílio espiritual, quem é que vai fazer esse auxílio espiritual? É um espírito, não sou eu. Se você pedir um favor material para mim, ô Geraldo, vai lá em casa capinar meu lote. Sou eu que vou fazer. Vai lá ajudar eu a fazer uma mudança. Sou eu materialmente que irei fazer. Mas Geraldo, vai lá em casa fazer uma prece, uma oração para mim. Lá em casa está caindo coisas, mexendo coisas, não durmo, estou vendo espíritos, estou sentindo isso, sentindo aquilo. Já não sou mais, não é mais uma visita material, uma visita espiritual. Se é espiritual, eu preciso pedir ajuda aos mensageiros de Jesus. Agora, se você vai em alguma localidade e te vão ofertar algum benefício espiritual, e quem recebe quem está te ofertando é o homem, como que fica o espírito nessa história? Ele faz o trabalho e o homem recebe. Está certo isso? Não. E não fazem. Porque vai fazer para criar uma dependência, vai fazer para criar uma necessidade, um favor e uma cobrança. E não são espíritos de categoria de evolução moral, porque fazem em troca material. Então, quando nós falamos de crescer religiões que estão na materialidade, nós estamos vendo a grande fuga dos valores reais de Jesus e distanciamento das leis do Criador, das leis naturais. Isso tem um preço. Um dos preços mais doloridos é depois distanciar-se da fé verdadeira, porque pede, contribui, ou paga, ou oferta, ou dá dízimo, ou isso, aquilo, outro, e depois as coisas ficam pior. E quando pede, nada resolve.
Porque quando o senhor pedir, ai meu Deus, o Reginaldo vai lá em casa que tem fulano, está passando muito mal e tal. Então eu peço a Jesus, a espiritualidade que me acompanhe, nós vamos lá, dá um passo, a espiritualidade dá um passo, nós fazemos um culto, ora, dá um aconselhamento, isso é um auxílio espiritual. Melhora-se. Ah, ajuda eu a fazer isso, ajuda a resolver um problema, negócio de comércio, meu Deus, arruma, traz meu homem de volta, marido de volta, não sei o quê, e contribui a alguma coisa. Eu vou usar um espírito para fazer isso para você. E vai ter que ser um espírito materializado, ele vai te cobrar alguma coisa. E quando você adoecer um problema espiritual, não tem como você pedir ser auxiliado, porque a sua fé não vai acreditar, porque você só acredita naquilo que paga. É o que está acontecendo no nosso país. Um distanciamento muito grande das verdades espirituais, das leis morais. Aí o que acontece? O avolumamento, o crescimento dos distúrbios psíquicos espirituais. As grandes crises emocionais e a fuga nos processos das dependências de alucinógenos, de drogas lícitas ou ilícitas. Compreende? Então não basta só ter fé. E na Bíblia Sagrada, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 2, diz assim: a fé se manifesta em atos concretos. Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Por exemplo, um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e lhes falta o pão de cada dia. Então, alguém de vocês diz para eles: vão em paz, se esqueçam, se aqueçam e comam bastante. No entanto, não lhes dá nada. Não lhes dá o necessário para o corpo. Que adianta isso? Assim também é a fé. Sem as obras, ela está completamente morta. Quando nós falamos de fé, a fé é o ato da transformação, é o ato de fazer, é o ato de modificar e começar a transformar essa modificação no grande processo da união com o universo. O universo está em pleno movimento, então nós vamos seguir o curso do universo, não para dentro de nós, porque assim é o ego, é para fora de nós, assim é o eu espiritual. Compreendendo aí? Quando eu só peço e quero só para mim, eu paro o fluxo do universo na minha caminhada. Eu paro. Eu não vou conseguir caminhar por muito tempo. Você pode dizer, mas eu estou ficando rico, estou ganhando muito dinheiro, minhas empresas estão sólidas. Aguarde. Aguarde. Não adianta. O tempo é o guardião das leis naturais do Criador. O tempo é o guardião das leis. E ele sempre vem e cobra as leis naturais. Por um período, deixa livre a nossa caminhada e o direito de escolha, livre-arbítrio. Se você olhar no curso da história da humanidade, você sabe de algum ser que teve grandes conquistas na matéria e não perdeu terrivelmente no espírito? Só fala um para mim que não teve. Alguns podem dizer Salomão. Você sabe o que aconteceu? Porque não fala da final da vida de Salomão. Você sabe o que aconteceu com Salomão no final da vida dele? Ele adquiriu lepra. Ele morreu chagado. Ele morreu gritando.
Compreende isso? Maomé, vamos falar de outro, que é tido como profeta, mas Maomé não é profeta. Ainda bem que eu estou no Brasil, né? Porque senão já estava sendo esquartejado. Mas Maomé não foi profeta. Aquela mulher provou que ele não era profeta. Ela deu um veneno para ele. E ele foi morrendo lentamente, definhando. Morreu da grossura de um dedinho mindinho. Compreende isso? E depois que ele morreu, dividiram-se as suas famílias. E aí ficou essa guerra confusa até hoje, em todo o processo do Oriente Médio. Então, não basta crer e buscar a grandeza material sem ter a humildade e a pureza espiritual. Porque o tempo é o guardião das leis naturais do Criador. E ele vem e cobra a cada um. Alguém poderia dizer ainda: você tem fé e eu tenho as obras. Pois bem, mostre-me a tua fé sem obras e eu, com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você acredita que existe um só Deus? Muito bem. Só que os demônios também acreditam e tremem. Insensatos, quer ver como a fé sem as obras não tem valor? Compreendes? Nós cremos em um único Deus, o demônio também acredita. Então, o que difere aquele que tem fé é as suas obras, a forma que ele pode transformar a sua existência com a existência dos outros à sua volta, através da caridade e da fraternidade do amor. Quando nosso pai Abraão ofereceu o filho Isaque sobre o altar, não foi pelas obras que ele se tornou justo? Vocês podem perceber que a fé cooperou com as obras dele e que pelas obras essa fé se tornou perfeita. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão foi um exemplo, é o primeiro exemplo vivo da fé em obras, em atos, em atitudes, em transformar a vida, sua vida, da família e da sua tribo e da sua nação, levando para a posteridade toda essa grandeza da exemplificação da fé com obras, com filosofia de amor, cuidado e caridade. Compreende isso? Olha os descendentes de Abraão. Deixou esse exemplo de trabalho, de transformação e de cuidado com a família, até chegar nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão vendo, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Do mesmo modo, a prostituta Raabe, ao dar hospitalidade aos mensageiros e ao fazê-los voltar por outro caminho, não foi ela justificada pelas suas obras? E quando ele toca aqui no exemplo da prostituta Raabe, veja só, a prostituta Raabe viveu no ano de 1220, por aí, em Jericó. E Jericó tinha sido tomada do povo judeu, tinha sido invadida. Então, esses mensageiros que a Bíblia fala, nós poderíamos trocar a palavra mensageiro por espiões de Israel. Então, os mensageiros de Israel foram até Jericó e entraram na cidade através dos muros de pedra.
Quando eles viram os soldados, eles procuraram um lugar para se esconder. E entraram dentro de uma casa de uma prostituta, muito famosa, muito bonita, chamada Raabe. E ela acolheu-os. E quando ela disse, quem são vocês? Nós somos de Israel. Ela, eu acredito no seu Deus. O povo judeu veio com a missão de divulgar a grandeza de um Deus único. Então, ela, eu acredito no seu Deus. E escondeu-os, mentindo para os soldados que haviam tomado Jericó. E eles disseram, ela falou assim, olha, eu sei um caminho para onde vocês não serão pegos. E ensinou eles a retornarem. E eles disseram, vem conosco. Ela falou assim, eu tenho famílias. Eu não posso abandonar minha família. E eles disseram, então, nós te pediremos que, determinado dia, você traga toda a sua família para a sua casa. Convide todos os seus familiares e coloque uma corda vermelha na porta, porque sua família será salva. Porque nós tomaremos Jericó de volta. E assim foi sucedido. Essa prostituta arriscou a vida e a vida de todos os seus familiares, fazendo este trabalho de caridade, pela fé. Ela arriscou sua vida. Assim como Abraão, quando escutou a voz dizendo que, para provar se ele tinha fé, que ele retirasse a vida do seu filho. E ele colocou o seu filho sobre a pedra e iria retirar a vida. A voz disse, você é digno da missão. Deus deu uma missão para Abraão, para fazer este processo até chegar a nosso Senhor Jesus Cristo. E essa prostituta está no meio deste caminho de história. E assim, ela ajudou Israel, os judeus, e eles entraram e tomaram Jericó e salvaram, retiraram ela e a família dela e levaram para Israel. Compreende isso? Essa história na Bíblia Sagrada é para dizer e mostrar para nós que só crer em Deus não basta, mas precisa ter a coragem de arriscar-se para fazer o bem a todas as pessoas. Agora, recentemente, na verdade ontem mesmo, uma pessoa me procurou para conversar e pedir ajuda, com problemas sérios, psíquicos, físicos e espirituais. Quando eu disse, conversamos por uns 40 minutos, uma hora, quando eu disse, necessário seria que você fosse fazer um tratamento espiritual numa casa espírita kardecista, para que você pudesse ser auxiliar estes espíritos e auxiliar a tua família. Ela disse, meus filhos não aceitariam. Eles são da Igreja Universal. Eles me condenariam. Não veio hoje. Compreende isso? Por que ela não veio? Porque não teve coragem. Não teve coragem de salvar todo este processo energético espiritual. Não vou entrar em detalhes para não ocasionar nenhuma ofensa espiritual a outras lides religiosas. Mas todos estão passando por processos obsessivos que não são auxiliados. Porque, vou te falar um exemplo simples.
ela sofreu muito e guarda muito mágoa da mãe. A mãe desencarnou e ela passou a ver a mãe dela. Isso já há mais de década. E ficou uma perturbação, dá uma perturbação muito grande quando a mãe dela aproxima. Na religião que ela frequenta, na igreja que ela frequenta, disseram, não é sua mãe, é o demônio. Transvestido de sua mãe. Agora você imagina, você está passando por uma fragilidade emocional, passando por uma fragilidade espiritual, o espírito de tua mãe, necessitado de amor e de perdão, aproxima de você e um líder religioso fala que é o demônio travestido de sua mãe. O que você sentiria? Você ficaria consolado? Você negaria? Ah, não estou vendo. Aí você tem que fazer o quê? Depois que você não está vendo e não querendo ver? Tomar remédio controlado. E entrar na fila da loucura. E essa fila anda rápido, hein? Muito rápido, né? Não é aquelas filas de ganhar na cena, não. A fila é rápida. Principalmente nos tempos atuais. Então, o que nós estamos dizendo, e quero que todos compreendam, e este exemplo da prostituta Raabe, que não importa teu passado, não importa o que tu fez, mas a partir do momento que você já tem uma compreensão, que você já recebeu a informação, aí depende de você. Aí depende de você, se você quer ficar algemado, ou se você quiser materializar estes auxílios, eles serão de curtas durações. Agora, se você quiser, o auxílio será de curta duração, ou a algema será eterna. Agora, se você quer a libertação, então basta você crer nas leis naturais de Deus, e não é a questão de ter fé, é a questão de ter obediência e fazer dessa obediência transformação. Primeiro passo, fazer caridade. Qual é o primeiro passo para se fazer caridade? Perdoar. Não existe caridade se houver ódio e raiva no coração. Perdoe. E outra coisa importante, quanto maior for a ofensa que te fizeram, maior será o troféu do perdão. É muito fácil você perdoar uma pessoa que te deu um beliscão. Compreende? Isso não tem troféu nenhum. Agora a pessoa que te fez uma coisa muito grande, você perdoa ele, então você ganha um troféu, e esse troféu chama-se fortalecimento na alma. Chama-se liberdade de espírito. Você cria as asas da liberdade dentro de você próprio. Ninguém verá isso, você sentirá isso. Compreende? Isso chama vida eterna. Compreende o que é vida eterna? Isso é vida eterna. Aquele que não perdoa, ele já está algemado na escravização daquele erro, daquele ódio, daquela raiva. Ele não tem vida, nem na terra e nem fora dela. Ele sofre. Ele sofre. De fato, do mesmo modo que o corpo sem o espírito é cadáver, assim também a fé sem as obras, ela é cadáver. Está compreendendo isso? É fé morta. Inicie. Faça a sua transformação. Sabe, nós estamos vivendo uma era de tanto ego, de tanto orgulho. Eu acredito que é a fase mais perigosa e problemática do planeta Terra desde sua criação.
Porque quando Sodoma e Gomorra se perderam-se duas cidades, perderam-se povos, mas grande parte desses povos eram escravizados. É uma pequena minoria que eram os privilegiados. Agora nós, na face da terra, poucos são aprisionados. A grande maioria aprisiona a si mesmo, nos seus egos e nos seus orgulhos. São pobres, egoístas e orgulhosos, são ricos, egoístas e orgulhosos. São pessoas de posses e são pessoas que não têm nada. São pessoas que hoje não podem mais dizer nada, não pode mais, se vai trabalhar, tem que ser específicos os trabalhos, não podem modificar nada e tem que ter polidez no falar, porque interpretam tudo de forma errônea, egoísta, egocentrista. Vendo um dia um pequeno trecho de uma situação no nosso Planalto Central, na nossa queridíssima Brasília, um homem barbudo, cabeludo, e disse: eu sou mulher, me respeite, com a voz grossa. Eu pensei, vai. E aí ele disse: olha, eu sou fêmea. E pior ainda, né? Conseguiu complicar. Acreditando que é fêmea. Um homem de barba, voz grossa, gogó, pé grande e cabelo grande. Compreende? Então, nós estamos vivendo uma era de uma fantasia tão grande que isso é fruto do egocentrismo da individualidade de cada um e da loucura orgulhosa que o mundo está oferecendo em seu sistema de aprisionamento. Nós não somos mais escravos, os plebeus do passado, mas nós estamos agora sendo escravos do ego. Basta ofertar alguma coisa, basta prometer alguma coisa, e nós ficamos aprisionados nesse egocentrismo. Compreende? Então essa é a proposta desta noite. Olha para teu passado, perdoa teu passado, arrependa-se do seu passado e transforme hoje para o seu futuro. E o primeiro passo é fazer crer nas leis naturais de Deus. Isso chama fé. Eu creio em Jesus Cristo, não é crer em Cristo homem, não. Ou Cristo Deus, ou Cristo Filho de Deus, não. Crer na filosofia de Jesus, que trouxe as leis naturais. As leis naturais são regidas por energias. E o tempo nos cobra estes fatores energéticos se nós saímos fora dela. Se você não fizer, Deus te educa através das leis naturais. Deus nos educa. Compreende isso? E a coisa vai se afunilando, porque nós vamos ficando cada vez mais sensíveis e também sem tempo para o processo evolutivo neste planeta. Aí, para aqueles que são teimosos e egocentristas, eu digo assim: você é eterno. Então, só que tem uma coisa: não seguir é recuar. A Terra está avançando para o seu processo natural de regeneração. E aqueles que não avançarem moralmente neste processo, eles recuarão. Recuando, não poderão habitar no orbe terrestre mais. Eles terão que voltar para um planeta em início de crescimento. Você já... Não volte muito não, porque nós não vamos aguentar. Leia, se você quer saber, história. Não aquilo que é contado, as histórias do ano de 1200, depois de Cristo Jesus.
as barbárias, o que se faziam com as pessoas. Não respeita lar, família, mulher, esposa, criança, nada. Era a lei do mais forte. Compreende? Era a lei do mais forte. Unia-se bandos, 5, 10, 15, 20, 50 homens, e saíam. Matavam, estrupavam, roubavam, incendiavam, e assim andavam. Compreende isso? Na época, uma das grandes religiões aproveitou e fez-se um contrato com estes homens que passaram a se chamar mercenários. Do Criador. Até hoje tem. Aí você vai entender o que é retornar. Mas na hora que lê a história, coloca você como morando naquela casa. Que um bando de homens chegam, te amarram, batem, estrupam, roubam, e retalham e deixam você meio morto para que você sofra mais. Você vai entender o que nós estamos dizendo, que é retroagir. Se avança, não avança, é recuar. E o mundo inferior é isso. E o outro problema é que no mundo inferior só conseguirá sair de lá depois de alguns milênios de anos e encarnações. Geralmente, dificilmente menos de 5.000 anos. Compreende? Isso prova para nós a história, porque assim aconteceu com os exilados de Capela, que rebelaram-se moralmente em Capela, um planeta de provas e expiações que caminhou para o mundo regenerador, e eles não quiseram avançar, desceram à Terra. Compreende? E assim deram uma contribuição muito grande para o planeta Terra. Mas e o que eles sofreram? E as aberrações que eles sofreram no campo das loucuras, no campo da família, no campo da social, no campo moral, no campo espiritual. Compreende isso? Até se redimirem. Como? Alguns dos profetas, alguns dos apóstolos de Cristo eram os últimos exilados de Capela. Né? E assim foi para todos os continentes do planeta Terra. Sofreram consequências terríveis até se redimirem através de muita dor e muito sofrimento. Sempre a escolha é nossa. Está aí. A fé e as obras. Comece a fazer a caridade dentro do seu próprio lar. Fazendo as pazes com todos, amando, auxiliando. Quando fala fazer as pazes, não precisa chamar para jantar e sentar na mesma mesa não, tá bom? Né? Você não precisa sentar com o inimigo. Sabe, o Evangelho de Jesus diz que nós não podemos estender a mão para o inimigo assim como Jesus estende. Nenhum inimigo consegue cortar a mão de Jesus. Se a gente estender a mão para o inimigo, ele vai puxar para nós, a gente para baixo, ou vai cortá-la. Mas orar, pedir perdão e estar disposto a auxiliar em todos os momentos, da forma que for necessário. Amém? Amém. Estes espíritos precisam de ter uma ligação com o homem na matéria para poderem estar em equilíbrios e ainda de forma humana. Então eles fazem esses rituais e essas oferendas e esses favores em troca da vitalidade das pessoas. Ela vai retirando os fluidos vitais. Por isso as pessoas, com o passar do tempo, adoecem e entram em estado de parafuso. E precisam, essas pessoas geralmente caem no campo do desequilíbrio. Sexo, drogas, bebidas, loucuras. É a obsessão. Eles sugam. Todos estes processos terminam porque não existem pactos e nem rituais eternos. Mas precisa entender que é uma diluição de energia. Nós temos que compreender que energia contrária e superior vence.
Qual é a energia contrária e superior? A do bem, da caridade, do amor, da fraternidade, do sexo, da droga, do ódio, pensamentos negativos, do egoísmo? Compreendeu aí? É simples matemática. Não é de um dia para o outro. E não adianta ir em outro terreiro, outro grupo, outro mais forte, para desmanchar algo que foi feito aqui, porque você fez aqui. Para esse aqui, desmanchar isso aqui, você ficou devendo a 2. Piorou a situação para você, meu querido. Me desculpe. O amor cobre a multidão de pecado. É só o amor. O tempo é o guardião das verdades de Deus. Então vai na caridade, bate caridade, apanha caridade, alguém mente caridade, alguém te rouba caridade, alguém te trai caridade, tudo caridade. Chega um momento que você quitou as dívidas, só vem bênção para sua vida. Aqui e depois. E não, preste atenção, bênçãos para a tua vida e para quem mais? Para quem você ama. Para quem você ama. Mas não pense que é assim de um dia para o outro, não, viu? O tempo é Deus que fala. O tempo é o guardião da verdade. Então é o tempo que vai dizer o momento exato. Você só vai decidir caminhar nesse sentido, nesse rumo. Tudo passa. É só crer e fazer. Agora, se não crer e nem fizer, é dor e sofrimento até o dia que sofrer tanto que vai ter que crer e fazer. Não tem outro caminho. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor, por essa noite fantástica. Por tanta verdade, Senhor. Por tanta lucidez espiritual. Obrigado, Senhor. Rogo por todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Até mesmo por aqueles que titulam algozes, inimigos ou perseguidores da doutrina dos espíritos, ou dos espíritas, ou dos pacientes, ou dos simpatizantes, ou dos lares das famílias, não importa, Senhor. Pedimos perdão por todos aqueles, Senhor, que ainda encontram-se na contramão da regeneração. Daqueles que estão aprisionados, Senhor, na fé através do fanatismo, que brigam, matam, que manipulam elementos inferiores, que tentam modificar o curso da jornada do encarnado no lar e na família, Senhor. Perdoe-os, não sabem o que fazem, Senhor. Rogamos força, coragem, Senhor, proteção, diante de nossas escolhas, diante das influências dos outros, e a cada um que aqui se encontra, Senhor, nós encarnados possamos nos fortalecer na paz, no amor e na caridade. E que o lar, Senhor, e a família esteja protegida pelo teu amor bendito e santo. Graças te damos e assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós, Jesus Cristo, hoje e por todo o sempre, que assim seja. Obrigados a todos. Fico muito honrado com a visita de cada um. Peço perdão se alguma palavra, frase, ofendeu o seu coração. Assuntos delicados como estes, muitas vezes, pela intemperança ou incompreensão, leva para o coração como se fosse um ataque a outros processos religiosos. Não é assim. Mas nós temos o compromissos que Cristo teve, perdeu até tua própria vida carnal com a verdade de Deus. Uma das provas absolutas que Cristo nos deu e que o Espiritismo segue e nos concede é que ele não recebe nada em troca. Não recebemos nada em troca. Isso é a maior prova da fidelidade da verdade de Cristo. Nós não pedimos, não cobramos, não tem oferta, dízimo. Então isso é uma prova fidedigna da verdade vivida. Nós nessa casa espírita
21 anos vivendo e falando sobre essas verdades. Então, aqueles que ouviram ou que ouvirão nos processos das redes, das internets, possam compreender essas verdades do Espiritismo. O Espiritismo não precisa de ninguém. Nós é que precisamos do Espiritismo. Está compreendendo isso? O Espiritismo não recebe, não ganha nada com os seus adeptos. O Espiritismo não importa se ele entra dentro de um censo de 1 milhão, 2, 5, 10, ou de 10 mil pessoas num censo religioso de um país. Porque o Espiritismo ele veio para consolar, não para criar fanáticos e adeptos. Ele veio para dar uma filosofia de verdade espiritual à humanidade. E ele vai cumprir a sua missão. Isso é inevitável. Sabe por quê? Porque o Espiritismo vive as leis naturais do Criador. Leis imutáveis. E todas as religiões terão que se curvar diante dessas leis. O guardião, que é o templo da verdade de Deus, vai fazer seu trabalho lentamente, ano após ano, encarnações após encarnações. Fiquem com Deus. Que Jesus nos ampare. Amém? Muito obrigado a todos.